Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Kotlin do zero ao avançado. E neste vídeo vamos explorar um tema super, mas super importante e amplamente utilizado na programação, as collections ou as coleções. Se você quer se tornar aí um desenvolvedor ou uma desenvolvedora Android de sucesso, dominar esse assunto ele é essencial. Então, vamos lá. Só que antes de nós começarmos, primeiramente quero agradecer a todos que estão acompanhando aqui o canal e deixando aqui seu like, comentário e compartilhando aí o conteúdo para aqueles que realmente têm vontade de aprender essa maravilhosa linguagem de programação. Isso é muito importante para que mais pessoas possam aprender conosco. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Agora, vamos ao que interessa: as collections. Em termos simples, uma collection é uma estrutura de dados que armazena múltiplos elementos. E na linguagem de programação no Kotlin, nós temos três tipos principais de collections que nós iremos considerar hoje. Nós vamos analisar aí as listas, os sets e os maps. Nós vamos observar aí cada um deles, darmos exemplos e você vai perceber que é muito simples e fácil de se aprender. Na nossa introdução, nós iremos fazer uma pequena introdução rápida, de teórica, depois nós vamos passar para a prática, tudo bem? Então vamos lá. Nós sabemos que nós iremos considerar aí a nossa primeira collection, que são as listas. Nós sabemos que as listas em Kotlin nada mais é que uma sequência e ordem. E nós temos aí uma coleção ordenada, nós podemos ter elementos duplicados e também acessar essa lista por índice. As listas, elas mantêm a ordem dos itens inseridos, que ela é muito importante aí na linguagem de programação, onde você realmente vai utilizar aí no seu dia a dia. E os elementos duplicados vai permitir que elementos repetitivos, dependendo do que você está desenvolvendo, haja necessidade de ter numa lista. E lógico, e nessa lista, se você desejar acessar determinado item da lista, você vai acessar pelo índice, pois cada elemento usa sua posição, lógico, começando do zero. Então, as listas elas são importantes. Vou dar um exemplo bem fácil. Listas são como uma lista de compras. São coleções ordenadas com itens repetidos, simples e fácil. Grave somente isso. Não adianta nós entrarmos muito a fundo do que realmente significa. Nós vamos ver isso aqui na prática daqui a pouco. Nós vamos passar agora para os sets. Conforme você está vendo aqui, ó, sets. Sets em Kotlin nada mais é que uma unidade garantida, que elas podem ser duplicadas, note, elas podem ser desordenadas ou também nós podemos ter operações matemáticas com elas. Sets são como grupos de amigos. Cada membro é único e especial. E daqui a pouco nós vamos observar que exemplos de sets que garantem seja apenas único. Itens repetitivos são ignorados, note, ignorados, ou seja, na lista não adianta ter vários números repetitivos, que eles vão ser desconsiderados. E a ordem dos elementos ela não é garantida, ou seja, não se preocupe com isso. Daqui a pouco nós vamos ver aqui alguns exemplos, você vai ver que é super fácil. E nos sets nós podemos fazer aqui algumas operações como a união de listas, a inserção e de identificarmos qual é uma diferença de uma lista para outra. Por isso que nós precisamos aprender o que realmente como é que nós podemos usar esses sets, porque no dia a dia você, como programador ou como programadora, você vai usar. E por fim nós temos aqui o maps, que são praticamente chaves e valores. E nós podemos fazer com sets, ou melhor, com maps, associação, chaves únicas e acesso rápido. Por quê? A associação, elas é como se fosse um dicionário. Cada palavra, ou seja, cada chave é associada a um valor. E ela é única e ela é fácil de se acessar. Então, grave, maps são como dicionário. Deixei esse exemplo aqui para você memorizar como são dicionário. Cada palavra-chave tem uma definição de valor. Então, é igual uma palavra que tem no dicionário. Você tem uma palavra e ter um valor explicando o que significa essa palavra.
Essa é a ideia principal de lista, set e maps. Tudo bem? Então, aqui não tem segredo, vamos continuar. Então, o que nós vamos aprender no vídeo de hoje? Nós vamos aprender a sintaxe, como é que nós vamos manipular lista, set e maps. Nós vamos aprender as diferenças e nós vamos ver aí na prática, no exemplo, que no caso de hoje nós vamos aí aplicar tudo aí no Android Studio. Então, prepare-se para dominar as coleções em Kotlin, pois essas dicas e truques que eu vou te passar são importantes para que o seu aprendizado continue. Lembrando que esse curso é uma sequência de várias aulas. Então, aqui, quais são os pré-requisitos que você precisa aí para assistir a aula de hoje? Primeiro, você precisa ter a noção de um Kotlin básico. Você precisa saber o que é uma variável, um tipo de dados e as funções são essenciais, porque nós vamos dar vários exemplos aqui de funções. E você pode usar qualquer editor, você pode usar o VS Code, o Sublime, o Tex, o IntelliJ. No nosso caso aqui, nós vamos usar aqui o Android Studio. E também tem outras ferramentas online aí que você pode praticar. Lembrando que aqui no meu canal, se você não sabe, deixa eu acessar aqui, você acesse meu canal Android Studio, simples e direto. Você vem aqui, rola a tela aqui, ó, na playlist. Ao rolar a tela para baixo, você vai encontrar aqui, ó, cadê? Tá aqui, ó. Nós temos essa playlist aqui, ó. Essa playlist, ela ensina o que é uma função, o que é uma variável, o que é uma array, ou seja, se você não chegou e nesse vídeo não assistiu essa aula, e se você não tem noção do que são variáveis, funções, etc., assista primeiro essa playlist para depois chegar nessa aula, tudo bem? Para que realmente você não se perca. E para aqueles que já têm uma noção de Android Studio, se você vir aqui na aba Vídeo, se você rolar a tela aqui para baixo, você vai acessar esse vídeo aqui, ó. Se você já tem uma noção de Kotlin, então acesse aqui esse curso de Android Studio para iniciantes, onde eu ensino a fazer um aplicativo bem básico para que você realmente possa familiarizar com essa ideia aqui do Android Studio. Tudo bem? Então vamos continuar. Estão preparados? Então, o que nós temos hoje? Nós vamos se preparar, explorar e dominar. Combinado? Então, vamos aqui para abrir o nosso Android Studio. Então, eu já tenho o meu Android Studio aqui aberto. Simplesmente eu venho aqui em File, venho aqui em New e de um New Project. Escolhi aqui, ó, o Empty View Active, deu Next, coloquei o nome do nosso arquivo e deu Finish. Praticamente aqui nós iniciamos aqui do zero. E aqui eu vim aqui em app, Kotlin, primeira pasta, você clica com o botão direito aqui, com o botão direito, vim aqui em New, Kotlin Class File e coloquei o nome dessas aulas aqui, Collection e Gerenciador de Tarefas, que nós iremos considerar hoje, e escolhi File e dei Enter. Aí cheguei nessa tela aqui. Eu gosto de explicar isso aí, para nós termos uma noção como é que nós chegamos nessa tela. Porque muitas pessoas às vezes chegam aqui, não estou sabendo de nada, estou mais perdido aí que segue um tiroteio. Então aqui é só a explicação. E a versão que eu estou usando aqui, que não importa muito, mas eu vou te mostrar, é a versão Koala. E se caso você não tenha o Android Studio instalado na sua máquina, eu tenho aqui no meu canal, cadê? Deixa eu mostrar para você aqui. Aqui, ó, nós temos aqui... se você estiver vendo esse vídeo hoje, é melhor você vir aqui nessa playlist, rolar aqui a tela para baixo, deixa eu rolar aqui a tela para baixo, aqui ó, você vem nessa playlist instalação e configuração. Ao clicar nessa playlist aqui, você vai ver qual é o último vídeo que foi postado, porque nós temos várias versões do Android Studio. Tivemos aí o Jellyfish, o Koala, a Ladybug, né, que é a Joaninha. Atualmente, no momento que você está vendo esse vídeo, é a versão aí Meerkat, ou seja, é a versão aí do Suricata. Então veja qual é a configuração do seu Android Studio, a última que você está vendo, e instale aí caso você não tenha o Android Studio. E nesse vídeo eu mostro aí como é que você pode fazer uma instalação básica e rápida. Então vamos voltar lá e vamos continuar. Então como é que vai ser a nossa aula aqui? Eu expliquei, eu separei aqui por partes, eu deixei comentados, então aos poucos eu vou tirar os comentários e vou explicar. Então, vamos começar pela nossa primeira, que é as collections. Aqui eu vou ter aqui alguns exercícios que nós vamos ter. E nós temos aqui um aplicativo bem básico que nós iremos analisar aqui. Ó. Se você abrir aqui em Layout, App,
Nós vamos passar aqui não só para a parte só teórica, mas também vou passar aqui alguns exemplos como é que você pode ver isso na prática. Tudo bem? Então vamos lá começar. Então vou abrir aqui minhas collection. Deixa eu clicar com o botão direito e fechar as outras abas para ficar uma tela bem limpa para você. Então, primeiramente, nós vamos considerar aqui o que são collections, conforme já bem explicado, nós vamos considerar hoje sobre list, set e map. Então, aqui tem um mini resumo, praticamente nós temos aqui, ó, grave isso aí, ó, list é uma lista ordenada que pode conter elementos duplicados, set é uma coleção que não permite elementos duplicados e map é uma coleção de pares chaves. Então, grave isso aqui, ó. Deixa eu tirar aqui, ó. Pares chaves não duplicados e duplicados. Então, aí são termos que você realmente pode vincular uma palavra ou um termo com essas nomenclaturas. Tudo bem? Então, vamos rolar a tela aqui para baixo. Então, vamos começar primeiramente aí como um list, né? List. Então, vou tirar aqui o nosso comentário para nós irmos para a prática. Eu particularmente deixei já, eu selecionei com Shift setinha para baixo, vou dar agora Ctrl Shift e barra, essa barra para me tirar o comentário. Para me colocar o comentário é só dar Ctrl Shift barra e se quiser tirar o comentário é Ctrl Shift barra. Eu particularmente já deixei os exemplos do que ficar aqui simplesmente digitando linha por linha, onde a gente vai perder muito mais tempo. Como eu gosto de ser mais objetivo, que o objetivo do canal é ser logo direto, então simplesmente aqui eu vou executar as funções e nós vamos explicar, tudo bem? Então vamos dar aqui a primeira função e vamos iniciar aqui a nossa primeira explicação. Lembrando que você pode clicar aqui nesse play ou você pode, ao clicar aqui, você pode pressionar com a tecla de atalho Ctrl Shift F10. Então nós temos aqui, nesse caso aqui, a nossa tela que está do lado direito, é só se você simplesmente clicar aqui, ó, o botão direito em cima do nome do arquivo, aí você pode mover. Aí você quer mover para onde? Para o topo, para a parte de baixo, direita, esquerda. Nesse caso aqui eu deixei da minha lado direito para facilitar para você. Porque às vezes eu deixava aqui embaixo, às vezes tinha dificuldade de nós não enxergarmos. Como meu objetivo é te ajudar você a entender, então nós precisamos aí fazer com que realmente a aula compense o seu tempo. Então vamos lá. Nós temos aqui uma lista, que é uma lista imutável, e nós temos aqui uma lista mutável. Então só para você diferenciar. Qual a diferença aqui? Nós temos aqui o list of e o mutable list of. Ou seja, nós temos aqui uma lista que pode ser mutável e uma lista que não é mutável. Calma que nós vamos aqui na prática, nós vamos ver aqui um primeiro exemplo. Então, simplesmente criei aqui uma variável chamada frutas e uma variável chamada números. Poderia dar qualquer outro número aqui e também eu poderia fazer qualquer uma outra lista aqui. É só para exemplificar, não importa qual vai ser a lista que você vai estar aqui. Então, primeiramente, o que eu quero que você observe é que cada print que eu estou dando aqui, ou seja, onde eu quero que realmente saia aqui na minha tela, você pode observar que eu estou colocando aqui, ó, frutas, 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 frutas. Essa variável se refere a essa variável aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro item que nós vamos explicar é esse aqui, ó. Frutas que está entre chaves, o número 1. Pode observar aí que vai acessar o elemento pelo índice. Esse primeiro exemplo aqui, pode observar, ó, que está se referindo a banana. Aqui, ó, banana, que refere a esse índice aqui, ó. Pode observar que na nossa lista sempre nós vamos começar com 0, com 1, com 2, com 3 e assim sucessivamente. A ideia aqui é que você lembre-se que o primeiro item da sua lista sempre vai ser um 0. Por isso que nós, ao colocarmos aqui o número 1, ele acessou aqui banana, porque banana está no índice número 0. Então, se eu colocar aqui o número 0 e mandar executar novamente, você vai observar que ele vai acessar aqui maçã. E se eu colocar aqui, ó, 0, 1, 2, 3 e colocarmos aqui o índice número 3 e mandar executarmos novamente, você vai observar que vai aparecer aqui uva. Então, já foi explicado aqui em outras aulas sobre o índice em array, então se você for assistir essa aula, você vai ver que é bem simples. Então, uma das maneiras de nós acessarmos
A nossa lista é por meio também do índice. Beleza? Então vamos continuar. Temos aqui a nossa variável chamada frutas e eu estou pegando aqui o tamanho dela, que é o size. E pode observar que a nossa lista tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, que nada mais é que 4 que está acessando a nossa uva. Se eu colocar mais uma lista aqui, por exemplo, aqui, vou colocar aqui manga e vou executar novamente, então a nossa lista vai sair de 4, vai passar para 5. Opa, deu um erro, esqueci de colocar aqui as chaves. Deixa eu minimizar aqui e executar novamente. Então você vai observar que o nosso size já vai ser aí 5, que é o tamanho da nossa lista. Então se você estiver desenvolvendo e precisar aí numa lista saber quantos itens tem, você já sabe que é o nome da variável e o nome size. Próximo, nós podemos também acessar aí um índice de elemento por meio da palavra. Então nesse caso aqui o exemplo é laranja, que ele está aqui, ó, laranja. E eu uso aqui o index of. Esse index of vai pegar aonde tem a palavra laranja, que é esse daqui, e vai dizer aonde que ela está, que é o índice do elemento. Vamos executar. Vou executar aqui. Você vai observar que ela está no índice número 2. Como assim número 2? Lembra que nós começamos aqui ó, com 0, 1, 2. Então, esse 2 aqui é onde está saindo aqui no nosso print, que é identificado pelo index of. Isso aqui é mais um exemplo de como é que você pode acessar numa array, ou seja, numa lista, os elementos da sua lista. E por fim, nós temos aqui como é que você pode acessar o primeiro elemento e o último elemento. O nosso primeiro elemento é maçã, pode observar que saiu aqui maçã, e o nosso último elemento é manga, e saiu aqui o nosso último elemento, manga. Então, não tem muito o que explicar, então isso aqui é bem simples. Estou dando aqui exemplos de como é que você pode acessar uma lista. Temos também o content, ou seja, ele vai verificar se contém o elemento. Na minha lista aqui, banana, ele contém? Vamos observar que contém, então ele vai ser true. Então, na minha lista tem, por exemplo, canela, vou dar um exemplo, canela, vou dar o play, vou executar minha lista. Você vai observar ó, que apareceu false. Por quê? Porque na minha lista não tem canela. Mas se eu colocar uva e mandar executar, você vai observar que vai dar true, ou seja, verdadeiro. Então, se você num código quiser saber se numa lista tem determinada palavra ou não, é só identificar aí pelo content. E por fim, nós temos aí um exemplo da nossa variável frutas, é o shuffled. Shuffled, ele é como se estivesse emparelhando a lista. Você pode observar que na nossa lista nós temos aqui ó, maçã, banana, laranja, uva e manga. Você pode observar aqui ó, que ele embaralha para nós aqui. Ó. Você pode observar aí que nós temos aqui, ó, ele começa com maçã, beleza. Só que a nossa segunda é banana, aqui já é laranja. A manga está por último e aqui já está em terceiro. Ou seja, nada mais é que ele vai embaralhar aí a sua lista. Vamos para o próximo. Aqui nós temos aqui nesse caso aqui nós vamos acrescentar. Por exemplo, aqui, ó. Ó, aqui nós temos aqui, ó, maçã, banana, laranja e uva. E manga, né? Quando nós acrescentamos esses dois itens aqui, vai só apenas acrescentar melancia e pera, conforme nós observamos aqui. Ó. Deixa eu só aumentar aqui, ó, para você ver. Ó. Tá aqui a linha do código. Ou seja, nós temos aqui, além daquela nossa lista, que foi acrescentada esses dois itens, melancia e pera, que esses dois vieram desses aqui. Então, se numa lista você, caso queira acrescentar, você já sabe como é que faz. Cria uma nova variável, pega a variável que já tem a nossa lista, que é essa que está lá em cima lá, e pega aí e coloca o que você realmente quer acrescentar. Então, nós demos aqui vários exemplos né, da variável frutas. Agora, essa outra variável que nós temos aqui, ó, que é a nossa variável números, pode observar que eu estou acrescentando ela aqui. Ó. Simplesmente eu estou criando uma nova variável e estou realmente acrescentando aqui o 5 e o 6. Pode observar que nessa variável aqui de cima, eu tenho uma variável que vai do 1 ao 4. E se nós rolarmos a tela aqui para baixo, pode observar que eu estou acrescentando o 5 e o 6. Então, nada mais é que essa variável aqui, vai do 1 ao 6. Então, isso aqui são apenas alguns exemplos para abrir a sua mente, para você visualizar aí como é que nós podemos trabalhar com lista. Tudo bem? Agora, o que você precisa fazer
é praticar, praticar e praticar. Vamos passar para o nosso próximo, que é o 7. Então, eu vou comentar aqui esse código, senão a gente não vai conseguir executar a função. Estou segurando o Shift setinha para baixo e vou dar Ctrl Shift Bar. Comentei o meu código, vou aqui passar para a parte 3. Então, essa parte 3 nós vamos considerar aqui o 7. Lembra que nós mencionamos que ela não permite elementos duplicados? Como assim? Você vai observar que é bem simples. Deixa eu tirar aqui o nosso comentário. Vou dar o Ctrl Shift Bar e vamos lá. E vou executar aqui e vamos explicar o código. Vai executar aqui, então vamos lá. Nós criamos aqui duas variáveis, uma chamada números e outra chamada novos números. A minha primeira variável, pode observar que vai dar 1 ao 6, só que tem um detalhe, pode observar que está repetindo aqui o 4 e o 5. Ok? A única diferença é essa. Quando você acrescenta aqui uma nova variável e você quer acrescentar a uma lista, a um item, você vai acrescentar como o nome da variável, que é essa daqui, que nós estamos pegando, e acrescentando como plus. Ou seja, plus nada mais é que o mais. É por isso que quando nós executamos o código, aparece essa opção aqui, ó, porque esse 30 vem desse plus aqui, ó. E essa lista vem daqui. Só que observe um detalhe, aqui não se repete o número, ó. Essa coleção, ó, até coloquei comentado aqui, ó, vai criar uma nova coleção com o número 30, só que os números que estão aparecendo aqui, ó, eles não estão sendo duplicados. Ou seja, na nossa lista não está repetindo os 2, o 4 e os 2 e o 5. Ou seja, é uma lista que tem cada um o seu elemento individual. Por isso que os elementos eles não permitem elementos duplicados. Vamos dar aqui um outro exemplo. Ele vai acrescentar aqui, ó, vamos imprimir aqui a saída, né? Ou seja, esse de baixo aqui, ó, o de cima nós acrescentamos o 30 e o de baixo ele simplesmente está replicando essa variável aqui, ou seja, não está se repetindo. Então aí tudo tranquilo. E aqui está explicando aqui o tamanho, que é o size, ou seja, nós temos 6. Só que pode observar que nós temos aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos 8 na nossa lista. Só que aqui no nosso size aparece só 6. Por quê? Porque os números repetidos não são considerados. Então essa aí é a diferença lá do list para a nossa função aí 7, que nós estamos aprendendo agora. Pegou a ideia? Teve alguma dúvida? Volta ao exercício um pouquinho anterior e faça alguns exercícios aí. Lembrando que esse código eu vou deixar comentado aqui abaixo, ou melhor, esse código, além de estar comentado linha por linha, eu vou deixar aqui disponível para que você possa baixar e qualquer dúvida você pode pegar aqui alguns exemplos já prontos. Então vamos rolar aqui a tela mais para baixo, então aqui não tem mais o que explicar, aqui é super tranquilo, só basta você parar, dar um pause no vídeo e tentar raciocinar o que está acontecendo daqui para essa tela aqui. Então vou dar o Ctrl Shift barra e vamos continuar. Próximo nós vamos aprender é o map. O map nada mais é que é um mapa, né? Que nada mais é que são coleções pares, chave e valor. Lembra do exemplo do dicionário no começo do vídeo? É isso que nós iremos considerar. Cada palavra tem um valor-chave onde vai explicar. Mas é bem simples, ó. Vou tirar aqui o comentário, Ctrl Shift barra e vamos executar aqui, ó. E aqui eu dei um exemplo bem simples. Nós temos aqui uma variável, deixa eu dar um enter para você visualizar melhor. Nós temos aqui uma variável, essa variável chama-se capitais, e nessa variável nós temos uma lista que ela pode ser mutável, ou seja, ela realmente pode ser modificada. Então pode observar aqui, ó, Brasília, qual é o valor-chave dela? Brasília, como se fosse a capital, mas você poderia colocar aqui qualquer outro termo, qualquer outra palavra. França, capital aí, nós temos aí de Paris, ou seja, cada palavra está vinculada com a sua palavra-chave e assim por diante. Então aí, tranquilo, aqui é só um exemplo bem fácil. Aqui poderia ter especificar qualquer outra palavra ou número. Então eu estou acrescentando aqui na minha variável capitais, que é o put, né? O put é como se você estivesse acrescentando. Então é como se eu estivesse colocando Espanha, Madrid. É como se eu estivesse adicionando aqui na minha capitais essas outra palavra, como se tivesse Brasília, Brasil, Brasília, França, Paris, Espanha, Madrid.
E aqui, quando você imprime, imprime para mim aí, nessa minha variável capitais, Brasil. Qual é a chave do Brasil? Brasília. Então é por isso que vai sair aqui, ó, Brasília. Aí eu estou usando aqui o Remove. Vai lá na minha lista capitais, pega a palavra França, que está aqui França, e remove para mim. Pode observar que ela vai remover não só essa palavra, essa palavra França, mas também vai remover também o chave valor. Então essa é a ideia. Colocou remove, vai remover ambos, os dois. Essa é a ideia principal. E por fim, estou dando aqui um outro exemplo do capitais.clear. Mas é que ele vai limpar o meu map. É por isso que quando eu executo só aparece aqui Brasília. Então esse aqui é um outro exemplo bem fácil de nós visualizarmos aí como é que nós temos aí um map. Nada mais é que nós temos aí a coleção de pares, chave e valor. Ou seja, é um par, um está vinculado com o outro, tem a chave e tem um valor. Essa é a ideia principal. Tudo bem? Então vou comentar aqui e vou dar o pause e vou voltar. Lembrando que você só vai entender isso aqui se você praticar. Colocar aí a bunda na cadeira, pega o seu computador e comece a exercitar. Mas eu não tenho um computador, faça pelo celular. No celular dá para você fazer também. Eu não tenho um Android Studio. Minha máquina é muito pesada. Temos vários emuladores de Kotlin no próprio site oficial do Kotlin. Você tem lá o Playground. Lá você pode fazer online sem precisar instalar um Android Studio e praticar todos esses exercícios aqui. Eu faço aqui no Android Studio para você se familiarizar com o ambiente, que daqui a pouco nós vamos passar aí para a pasta Drive, daqui a pouco nós vamos comentar aqui sobre outros itens aí de XML. Então eu faço aqui já para você se ambientalizar aqui com o Android Studio. Mas se caso você tenha essa dificuldade, vá realmente, não arrume desculpa, vá atrás, tudo bem? Então, por fim, nós temos aqui o nosso map, nós visualizamos aí os 7 maps e lists, e você vai observar que nós também podemos fazer operações com coleções. Como assim? Deixa eu tirar aqui o comentário e executar aqui para você ver. Então, pode observar aqui ó, que eu tenho duas variáveis, uma chamada números, que tem essa variável de 1 a 4, e tem uma variável chamada doubles. O que elas estão fazendo? Então, pode observar que a minha variável doubles, que eu estou mandando imprimir aqui, ó, que até saiu aqui, nada mais é que ela vai pegar o meu map e vai pegar o it, ou seja, este, e vai multiplicar por 2. Eu poderia muito bem aqui multiplicar por 4, no exemplo, e mandar executar. Ele vai simplesmente vai pegar essa variável doubles e vai multiplicar aí pela minha lista. Então, se no seu código, você caso precise fazer uma multiplicação, é dessa maneira que você vai fazer. Você vai imprimir uma variável, vai pegar e vai multiplicar. Como é que eu vou multiplicar cada item? Desta forma. Então aí é bem simples. Então é uma variável que você pode fazer aí operações com coleções. Então, beleza. Lembrando que eu já expliquei também sobre operações numa outra aula. Lembrando, se eu não me engano, eu acho que é a 13ª ou é 14ª aula que nós estamos fazendo dessa playlist aí de Kotlin do 0 ao avançado. Eu explico exemplos aqui e tem aulas aqui, você só iria encontrar em cursos pagos. Aqui eu estou oferecendo gratuitamente para você. Então, se você quer me ajudar de alguma forma, então entre aqui no meu canal, deixa eu abrir aqui meu canal, vem aqui na minha playlist ou em qualquer vídeo, como é que você pode me ajudar? Faça um comentário aqui abaixo, diga o que você achou da nossa aula de hoje, né? Que ainda vou explicar muito mais coisas ainda. Dê um comentário, compartilhe com seus amigos. E caso você queira aprender muito mais, aqui abaixo na descrição, nós temos aqui um link onde vai te levar para um curso, onde vai te explicar aí como é que você pode começar a aprender o Android Studio. Se você já tem uma noção de Android Studio, eu tenho um curso também de Jetpack Compose, onde você pode se aperfeiçoar mais sobre esse maravilhoso aí kit de ferramenta de design. Você pode baixar qualquer template e contribuir com o valor de um café. Simplesmente, só basta você acessar o link. Eu quero baixar esse projeto. Você vai ter o projeto completo, você vai ter as imagens, você vai ter o link do Figma e você vai apenas contribuir com um café. Você não mora aqui no Brasil, você mora no exterior,
em Angola, Moçambique, em outros países, eu tenho aqui um site chamado COF. Esse COF, ele, se você vir aqui, ele dá vários modelos que você pode baixar e você não precisa morar no Brasil. Porque aqui no Brasil você precisa ter o CPF, aí você não consegue baixar, mas por meio do COF você pode adquirir qualquer desses templates. E caso você queira fazer um Pix de qualquer valor para ajudar o canal, sinta-se à vontade aí em você contribuir para que possamos trazer novos vídeos aqui para você continuar aprendendo sobre o Android. Então, essas são algumas maneiras de você apoiar aqui o nosso canal. Vamos continuar nossa aula? Deixa eu te comentar aqui e vamos passar aqui para o nosso filter. Então, outras operações que você pode fazer com Collection é fazer também filtros. Vou dar um exemplo para você aqui. Ó. Nós temos aqui duas variáveis, uma chamada números e outra chamada pares. Tem uma lista aqui simples, de 1 a 10, aí ele está perguntando aqui, ó, na minha variável pares, filtra para mim, conforme você está vendo aqui, os números que são divisíveis aí, que realmente dá zero. Simplesmente você vai dar o play e executar. É uma operação matemática simples. O it é isto, nós observamos que o 2 e o 4, o resto é zero. Aqui você pode colocar vários outros exemplos, aí fica a seu critério. Agora é só uma questão de você praticar. O código está todo comentado e fácil de você aprender. Vou fechar aqui, Ctrl Shift barra, e vamos passar para o outro exemplo, Union. Deixa eu só comentar aqui, selecionar e vou tirar o comentário. Então, o outro que nós iremos considerar é o Union. Union nada mais é que a união de duas listas. Então, pode observar que eu tenho uma variável, números, e uma outra variável chamada outros números. E aqui eu estou criando uma outra variável chamada combinado. Simplesmente eu estou pegando a union e juntando essas duas aqui. Vamos observar a saída? Vou executar. Pode observar que ela vai pegar essa aqui e vai juntar com essa. Só que um detalhe, pode observar ó, que ela dá 1, 2, 3, 4, 5. Pode observar que aqui tem 4 e aqui tem 4. Ou seja, não se repete os números. Ela cria número que são identificados aí, uma de cada por vez. Ou seja, cada um tem um número específico. Ou seja, não se repete, resumindo. Aqui não tem muito o que explicar. É bem simples esse exemplo. Vou tirar aqui, vou dar o Ctrl Shift, barra, e vamos passar para o próximo. Lembrando que você pode parar o vídeo e observar como é que eu estou fazendo aqui para que você realmente entenda. Então vamos usar aqui a função sort. Esse sort aqui ó, é bem simples. Nada mais é que nós vamos aqui criar a lista para sortear. Por exemplo, nós temos aqui uma variável, uma lista, temos uma outra variável, onde nós estamos usando aqui o sorted. Esse sort, como é que eu quero que saia? Vamos imprimir aqui primeiro essa variável ordenada. Então, o sort, conforme você está vendo aqui, ele vai imprimir em ordem crescente. De 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E se eu quiser decrescente? É só você usar sort descendente, ou seja, ele vai sair desta forma, conforme você está vendo aqui. Ou seja, não tem segredo, nada mais é que ela vai sortear em ordem crescente ou decrescente. Aí, como você vai usar isso na prática, aí cada caso é um caso, cada projeto é um projeto diferente. Em falar em projeto, lembrando que aqui no meu canal eu tenho vários projetos onde você pode começar a aprender aí o Android Studio, mas eu recomendo que você está iniciando agora, comece por esse vídeo aqui. Ele é para quem está começando aí a visualizar o Android Studio. Mas lembrando aqui que no meu canal eu tenho vários templates que você pode baixar e estudar aí à vontade. E o código é seu. Você pode alterar, vender, dar, fazer o que você desejar. Tudo bem? O objetivo é que nós tenhamos mais desenvolvedores mobile aqui no Brasil para que possamos continuar criando essa comunidade. Então vamos aqui agora para os nossos exemplos. Deixa eu dar aqui o Ctrl Shift barra. Então vamos passar para o nosso exemplo. Como é que nós podemos aplicar tudo isso aqui que nós vimos até agora? Então vamos lá. Então demos aqui praticamente uma aula teórica com exemplos práticos. Mas como é que nós podemos praticar isso aí? Vamos dar aqui um outro exemplo. Esse exemplo que eu dei aqui é um exemplo que você pode tentar visualizar como é que nós vamos desenvolver. Antes de mostrar o código, deixa primeiramente executar ele aqui. Deixa eu executar aqui meu gerenciador de tarefas. Vou executar aqui, só para você ver como é que esse código vai funcionar e daqui a pouco eu vou explicar como é que nós vamos considerar ele aqui. Ó. Só fechar aqui para você não se confundir. Então aqui é como se fosse um gerenciador de tarefa, onde eu posso adicionar uma tarefa, listar as tarefas,
marcar como ela concluída, eu posso filtrar e eu posso ordenar. Lembrando que o que nós vamos ver aqui, nós já estudamos sobre isso, ou seja, nós já estudamos como é que nós acrescentamos esses itens. É como se nós vamos botar aqui mão na manga, ou seja, você precisa praticar. Então vamos adicionar uma tarefa? Vou escolher aqui a opção número 1, vou dar um Enter. Digite o nome da tarefa, vamos colocar aqui mercado, vou dar um Enter. Essa prioridade, ela é baixa, média ou é alta? É alta, né? Que eu preciso ir no mercado. Beleza, então eu já adicionei ela. Vamos adicionar mais uma outra? Vou pressionar o número 1. Eu preciso fazer o quê? Uma revisão do carro. Então vou colocar aqui carro. Vou dar um Enter. Prioridade média, vou botar o número 2. Aí eu vou listar agora as minhas tarefas. Vou pressionar o número 2. Então pode observar aqui, ó, que listou. Escolhi o número 2, ó. Eu tenho o meu mercado e eu tenho também um carro na minha lista. Um é prioridade 3 e outro é prioridade 2. E ambos estão pendentes. Então, beleza. Tá, funcionou perfeitamente. Agora vamos marcar essa tarefa como concluída. Ou então nós vamos filtrar as tarefas pendentes. Vamos colocar a opção número 4, que eu quero filtrar. Pode observar que eu tenho 2. Tanto mercado como carro. Então vamos colocar como concluída uma delas. Vou pressionar o número 3 e vou pressionar Enter. Então, digite o número da tarefa que você deseja marcar como concluída. Vamos supor que eu já fui no mercado. Vou pressionar o número 1 e vou dar um Enter. Agora eu vou listar para saber se ela realmente se aparece na minha lista. Pode observar que a minha lista apareceu no mercado, só que ela está como concluída. Já que ela está como concluída, então, se eu listar a opção número 4 e mostrar as pendentes, ela não pode aparecer. Então, pode observar que realmente ela não apareceu. O mercado já fechou. Ou seja, só aparece aí a lista número 4. Ou seja, está funcionando perfeitamente o nosso código. E se eu quisesse ordenar a minha tarefa por prioridade, eu poderia muito bem escolher o número 5. Como o número 5 vai mostrar aqui, ela vai mostrar aí, ó, a prioridade 3 e como concluída e a prioridade 2 como pendente. Como a minha prioridade 2 está como pendente, vamos marcar ela como concluída. Então, vamos optar aqui na opção número 3. 3. Então, tá. Qual é a que está concluída? Número 2, então, que é a do carro. Vou listar a minha tarefa, vou dar um Enter. Não é o Enter não, vou dar um Enter de novo. Dá um Enter. Enter. Deixa eu listar novamente, é o número 2 aqui. Eu listar todas as tarefas. Número 2. Tenho aqui uma prioridade que é a 3, deixo listar como concluída aqui 3 e vou colocar 3 como concluída. E vou listar agora minhas tarefas. Então, tu pode observar aí que está aparecendo as 3. E agora eu vou ordenar, está realmente ordenando, e se eu quiser pressionar o número 6, vou saindo do gerenciador de tarefas. Até logo. E aí, gostou desse exemplo? Vamos ver como é que está o código, como é que funciona? Então, vou abrir aqui para você ver aqui, ó. Todo esse código aqui vai estar comentado e para você baixar ele. Então, o que eu tenho aqui, ó? Nós temos aqui um bem-vindo ao gerenciador de tarefas, onde nós vamos imprimir logo nossa primeira tela. E nós temos aqui o nosso while, lembrando que esse while eu já expliquei aqui no nosso canal sobre ele. Eu estou criando um menuzinho bem simples, onde nós podemos escolher aqui a tarefa. E escolhendo a tarefa, aí vai ter aqui, ó. Se eu escolher o número 1, eu estou criando uma função para cada um. Eu estou criando uma função para tarefa, listar as tarefas, marcar as tarefas, filtrar e ordenar. Cada um eu estou criando aqui uma função. Lembrando que eu já expliquei o que é uma função. Neste vídeo eu não vou explicar. Você precisa ir para o vídeo de funções e ver como é que funciona. Então, a primeira aqui, se você segurar a tecla Ctrl e clicar, você vai ser direcionado para a função adicionar tarefa. Então, como é que nós adicionamos essa tarefa? Digite aqui o nome da tarefa. Vou até dar aqui um espaço, vou dar um exemplo de um aqui para você entender aqui. Para não ficar muito confuso. Então, vamos lá. Como é que é a primeira? Vai aparecer o print, adicione uma tarefa. Vai ter uma variável com o nome da tarefa, que é o headline, onde você vai ler aí o nome da tarefa. Aí vai ter, qual é a prioridade dela? Ela é baixa, alta? Ela é média, não é? Aí vai ter, eu vou armazenar essa informação nessa variável aqui, ó, prioridade, onde nós vamos ler a prioridade da tarefa. Aí eu estou acrescentando aqui uma nova tarefa,
onde nós vamos criar aí essa nova tarefa que vai ser adicionada por meio aí desse ADD. Então pode observar que as outras funções praticamente é a mesma coisa. A única diferença é que, caso às vezes eu tenha um if e um else. E o if e o else eu já expliquei sobre condicionais numa aula da nossa playlist aqui. Então veja como é que está essa playlist e acessa a nossa condicional e veja como é que funciona isso aqui. Ou seja, eu criei uma função para cada item. É uma função para ordenar tarefas, é uma função para cada item desses aqui que você está visualizando aqui. Cadê? Aqui, ó. Nós temos aqui, cada uma dessas aqui, uma função. Então, baixe esse código, tente simular como é que nós podemos fazer esse gerenciador de tarefa, porque mesmo que não seja visual aqui para você, e simplesmente nesse menu aqui de tela preta e branca, mas isso aqui é essencial para você entender a lógica, para que você realmente tenha uma base para quando você for montar aí lá na frente onde você vai precisar. Essa é a dica e a sugestão que eu estou dando para você. Tudo bem? Baixe o código, faça passo a passo, faça uma vez, duas vezes, pratique. Não importa se você vai demorar 1 hora, 2 horas, 3 horas, mas o importante é que você aprenda. Um outro exemplo que eu quero dar para você aqui também é esse exemplo aqui da nossa main active. Deixa eu minimizar aqui. E nós temos aqui nosso active main. Esse nosso active main, nós vamos ver aqui um pouco aqui na nossa parte visual, onde nós vamos ter aqui alguns exemplos de coleções, onde temos aqui o list, o set, o map e algumas operações. E aqui embaixo vai sair o resultado. Daqui a pouco eu mostro o código. Deixa eu mudar aqui e vamos executar aqui o nosso app. Vou executar aqui. Lembrando que para você saber como é que nós podemos criar essa tela aqui, o nosso vídeo aqui, esse vídeo aqui, ó, eu explico como é que você pode iniciar suas primeiras telas aí em XML. E caso você queira fazer não só em XML, mas também caso você queira fazer em Jetpack Composer, eu também tenho esse vídeo aqui, ó, onde eu explico aí como é que você pode desenvolver. Então vamos iniciar aqui o nosso aplicativo. Deixa eu minimizar aqui, abrir o nosso emulador. Então tá aqui o nosso exemplo. Deixa eu só fechar aqui para que você não fique com muita tela poluída. Então nós temos aqui desenvolvemos a tela bem simples e nós temos aqui o nosso emulador. Deixa eu dar um zoom aqui para você visualizar melhor. Caso o seu emulador fique muito pesado para você visualizar no seu computador, você pode usar o seu celular físico. Tudo bem? Então vamos lá. Nós temos aqui um exemplo de uma lista. No momento que eu clicar, ele vai criar aqui uma string com o resultado, ó, uma lista, maçã, banana, laranja. Estou embaralhando. Isso aqui são exemplos que nós já praticamos logo no começo da aula. Estou dando aqui um exemplo aqui no aplicativo. Então nós temos aqui um exemplo de lista. E esse exemplo de lista aqui, pode observar que nós temos aqui, ó, banana, laranja. Temos aquela função shuffle que vai embaralhar. Temos aí o primeiro elemento e o último elemento. Então o primeiro elemento maçã, o último elemento laranja. Então pode observar aí, ó, que toda vez que eu clico, ó, ele está embaralhando lá, ó, está embaralhando, é a maneira que nós visualizamos aqui o código. Temos aqui o exemplo do set. O exemplo do set, pode observar que mostra aqui o original, que é a nossa lista, maçã, banana e laranja. Pode observar aí que temos a nossa união com a nossa... nós fizemos lá aquele exemplo da union, né? Onde ele juntou. E toda vez que você vai clicando aqui, ele vai realmente visualizando para nós. Aí ele pergunta, contém banana? Sim, por isso que é verdadeiro. E por fim, nós temos aqui o exemplo do set, o exemplo do map, que são aqueles valores chaves. Por exemplo, Brasil, Brasília, Estados Unidos, Washington, França e Paris. Então, após adicionar o Japão, de Brasil, Brasília, Estados Unidos e Washington, nós observamos que temos aqui França e Paris, Japão e Tóquio. Então, ao adicionar, pode observar que ao tirar a lista, fica aí como Brasília. Isso aí é um exemplo que nós entendemos para visualizar aqui. E aqui nós temos aqui operações com collection. Temos aqui os pares filtrados, mapeados e os ordenados em ordem crescente, decrescente. Ou seja, aqui é um exemplo para você entender como é que nós podemos criar isso na prática. E lógico, depois que você entender como é que funciona isso aí sim, você vai pegar um aplicativo desse aqui. Por exemplo, esse aplicativo aqui, ó, é um aplicativo completo. Se você não conhece como é que é um aplicativo Android, feito aí, completo aí, onde realmente você pode aprender, veja esse vídeo aqui, ó, é um aplicativo de uma loja online,
onde é um aplicativo completo, onde você tem a tela introdutória, onde você pode escolher um, um item de algum departamento, e você vai para o checkout, você pode fazer forma de pagamento, ou seja, esse vídeo aqui ele é completo. Então, se você quiser esse código aqui para você estudar, baixa ele e comece a estudar ele, para você entender como é que é um código feito aí no Android Studio. Então, pode observar que esse exemplo aqui, ele é bem simples. Vamos ver o código? Deixa eu fechar aqui o nosso emulador. Deixa eu clicar aqui no nosso código. Nós temos aqui o nosso XML. Esse XML, basta você estudar aquele vídeo lá sobre o Android Studio, o primeiro vídeo para iniciante, que ele vai te explicar como é que montamos esse código. Vou fechar aqui. E por fim, nós temos aqui o nosso código, onde nós temos o nosso back-end, que está dentro da nossa main active. Então, simplesmente aqui, nós criamos as nossas variáveis. Depois de nós criarmos as nossas variáveis, você vai observar que eu vou dar funções para cada botão. Nós temos aqui o botão list, nós temos aqui o botão set, nós temos aqui o botão map, e pode observar que o código está todo comentado aqui, ó. E nós temos aqui o botão de operações. Então, esses aqui são outros exemplos que você pode observar que, se você aprender sobre set, map e list, você pode observar que nós temos aí uma série de exemplos que nós possamos dar. Infelizmente, eu não posso alongar mais, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Então, qual é a minha sugestão? Baixe esse código, comece a praticar, comece a exercitar e tente fazer sem olhar o vídeo. Veja primeiro o vídeo completo, lógico, né? Tente exercitar junto comigo, depois tente praticar sozinho, sem ver o vídeo, para que você realmente entenda a lógica. E por fim, o que eu te recomendo? Acessar o meu canal, vir aqui na minha playlist e assistir o meu curso aí, desde a primeira aula, para que você possa entender. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que realmente possa ter te ajudado de alguma forma. Então, se eu te ajudei de alguma forma, me ajude também de alguma forma. Links aqui abaixo, você pode escolher qualquer uma opção desses links para que você realmente possa contribuir para o canal, para que nós possamos trazer novos vídeos para que você possa aí se tornar e ter uma vida profissional aí de sucesso. Te espero no próximo vídeo e um abraço!